esporte como centro e você vai desenvolver foco, concentração, disciplina, organização e todas essas coisas que todo mundo faz, né? Tô apaixonada. Eu já vivo esporte-centrismo na minha vida há 10 anos, tá vendo aí? Aí vem com uma pessoa e dizer o termo que realmente faz todo sentido pra minha vida. E aí você pode desenvolver... Isso é um leque gigantesco. Então, Bernardinho, um técnico de vôlei, ele fala no livro dele, Transformando Suor em Lágrimas, ele tem a roda da excelência, que é como você ser excelente do ponto de vista profissional e pessoal, independente da sua área, através de tudo que um atleta de alto rendimento faz, que é concentração, disciplina, foco, organização, planejamento, resiliência. Então, toda pessoa de sucesso, por exemplo, Napoleão Hill atrela isso a você estar vinculado ou não a Deus. Outros autores, então eu questionava essa ideia de Napoleão Hill, porque, por exemplo, um árabe rico do petróleo acredita em Alá, não no Deus da religião cristã. E isso não tem nada a ver. O cara tem sucesso. O cara já nasceu em berço de ouro. E então, eu sempre questionei muito essas ideias de Napoleão Hill e eu sempre acreditei muito no trabalho do homem. Agora eu estou numa fase que eu estou me espiritualizando. Mas é legal você juntar as duas coisas e não só ser uma coisa ou outra. Então, eu percebi que você tendo esporte, a coisa flui, porque tudo que um atleta de alto rendimento tem, ele precisa ser excelente em quase tudo e, acima de tudo, ele precisa ser constante. O César Cielo fala muito isso. Você não precisa ser excelente o tempo inteiro. Você precisa ser constantemente excelente, que é o contrário à ideia. Então, aí você percebe que realmente tudo que você precisa fazer, um atleta de alto rendimento faz para poder alcançar o pódio. E você, no caso, deveria, para alcançar os seus objetivos, ou as suas metas, ou mesmo o que você determina para a sua vida. Porque muita gente larga os seus objetivos no meio do caminho, porque não tem foco, porque não tem resiliência e por aí vai. Então, também linkado a esse conceito, eu percebi que quase todo mundo que eu conheço, ninguém faz isso. Então, e aí fui parar para pesquisar muito a história olímpica de cada país. E aí percebi que, obviamente, o Brasil não é um país esportivo. E aí fiz uma relação entre PIB e quadro de medalhas olímpicas. Tanto dos estados brasileiros, quanto dos países mundiais. Então você percebe a Rússia. A Rússia é um país que o PIB é muito... Ele no quadro do Produto Interno Bruto, ele deve estar em 13º ou 14º. Só que ele, no quadro de medalhas olímpicas, ele está em 4º. O Brasil tem o 7º ou 8º PIB do mundo, mas ele no quadro de medalhas ele está em 25º. Então o Brasil cai muito no ranking e a Rússia sobe muito. Agora, você acha que isso é falta de incentivo? Tem diversas explicações e o fenômeno esportivo não é uma coisa simples de conversar. Sim. Mas, por exemplo, tem um modelo da União Soviética. O modelo da União Soviética no pós-guerra, ele pega e fala, bom, todo mundo na escola pratica esporte. Aí tem aquelas crianças que se destacam, ela sai dessa escola e vai para a escola nível 2. Na escola nível 2 já tem um treinador e um nutricionista. Aí essas do nível 2 se destacam, vão para do nível 3. Tem um treinador, um preparador físico, um fisioterapeuta, um nutricionista e um pesquisador. Destacou, vai para o nível 4. Não é tão definido pelo governo, é mais pelas faculdades. Então o atleta vai ganhando bolsa. É um modelo mais privado do que público. Então tem um modelo da União Soviética que era estatal. Modelo estatal. E o então modelo da China aqui é um modelo público, né? É o modelo estatal. Então o esporte mostrou que o modelo estatal com controle do Estado é muito superior ao modelo privado. Só que o modelo privado, ele ficou por conta da dissolução lá do socialismo na União Soviética, que a União Soviética quebra, então toda a estrutura desmantela. Agora, quando tem um país muito forte como a China e consegue bancar isso, a China tem todo o modelo baseado na estrutura da União Soviética. Agora, engraçado o seguinte, se a gente for fundo na história, todos esses países que são bem-sucedidos a nível de esportes, entendeu? Olimpíadas, esse negócio todo, todos eles passaram por guerras e foram totalmente destruídos. Será que aqui no Brasil a gente está precisando passar por uma guerra e ser destruído para ser uma grande nação? É muito engraçado porque eu encontrei um cara do boxe na semana passada na academia e ele falando que brasileiro
não tem muita dificuldade, porque isso, porque a gente é guerreiro. Eu falo, deixa eu te falar o seguinte, meu amigo. Na Rússia, o guerreiro, ele morre de frio. Porque lá ele não tem dinheiro para comprar carvão. Então, ser guerreiro no Brasil é fácil. Porque lá, se você não tiver dinheiro para você comprar o carvão, para esquentar a casa, você morre, cara. Então, o nível de ser guerreiro de um russo, que o Brasil está acostumado, mas lá ele tem estrutura. Não tem. Mas aí ele tem o Bolsa Família, ele tem uma Agora não é mais Bolsa Família. O Bolsa Família foi enterrado ontem. Entendeu? Ontem foi. Não, ontem foi enterrada Marília Mendonça. Também. Então tem um monte de política assistencialista ao invés de ser educacional. Com certeza. Então o problema, para você ter uma noção, o país que melhor teve rendimento na história olímpica é a Alemanha nazista de Hitler. Então o melhor modelo que foi... Que tinha disciplina, na porque realidade. tinha, se você não ganhar, você morre. Primeira coisa. Que ninguém quer Segunda morrer. coisa, a mentalidade. Você colocava na cabeça do cara que ele era ariano e era superior, e no esporte isso é super importante. Super importante. Então, Hitler, em 1932, a Alemanha estava em 8º lugar no quadro de medalhas e ganhou 3 medalhas de ouro. 4 anos após isso, em 1936, nas Olimpíadas de Berlim, a Alemanha ficou em primeiro lugar, desbancou os Estados Unidos e ganhou 33 medalhas de ouro. Ou seja, em um ciclo olímpico, eles saíram de 3 para 33 medalhas olímpicas. Ou seja, isso é um crescimento de 10.000%. Isso. Ninguém, nenhuma história conseguiu fazer isso. O segundo melhor, a Alemanha Oriental, que é um lugar desse tamanho, menor do que a Bahia, e ganhou dos Estados Unidos em 1976 e em 1988, que foi quando eles competiram junto. Em 80, a Alemanha Oriental, os Estados Unidos boicotam os Jogos de Moscou. Em 84, a Alemanha boicota os Jogos de Los Angeles. Então, eles competiram em 76 e 88. União Soviética em primeiro, Alemanha Oriental em segundo, Estados Unidos em terceiro. Então, a gente pega essa coisa da história olímpica e vê que essa coisa do Brasil, o brasileiro em si, assiste futebol, mas teve muita gente que saiu, que levou para o lado pessoal, dizendo, mas eu gosto do esporte. Eu falo, você gosta do esporte? Quantos % da sua receita você investe no esporte? Para comprar produtos do esporte? Nada. É a mesma discussão do esporte feminino e masculino. O esporte feminino, se você pegar o futebol, não tem como uma jogadora ganhar a mesma coisa do homem. Por quê? Porque o mercado não paga isso. E quem vai pagar essa conta? Não tem como. Agora, se for estatal, futebol feminino pela CBF masculino, as mulheres têm que ganhar o mesmo do homem. Por quê? Porque quem está pagando isso é estatal. E a medalha olímpica, se é de mulher ou homem, vale igual. Agora, um campeonato, a Copa do Mundo de futebol feminino vale X. A Copa do Mundo de futebol masculino vale 1000 vezes X. Então, o mercado, quando a gente fala de mercado, de quanto ganha, é quem vai pagar essas contas. A empresa tem que investir num atleta, investe 100 milhões, mas ela ganha 1 bilhão. Aí ela investe 100 milhões no feminino e volta 50 milhões. Quem vai pagar essa conta? Olha, a gente tem visto aí, principalmente Olimpíadas, que o Estado, as Forças Armadas, estão investindo muito, né? O Exército, a Marinha Aeronáutica, eles estão investindo muito em alguns atletas de ponta. Exato. E aí você acha que a tendência é aumentar isso? É difícil falar de tendência, porque, de novo, o Brasil entra com a política assistencialista. Então, vários atletas entram para o Exército para poder ganhar a bolsa do Exército. Certo? E aí vai lutar, vai competir o Mundial Militar, por exemplo. Porque o Brasil quer isso, através daquela ideia da década de 70, o Brasil ame ou deixe-o. Então, teve um processo de esportivização da educação física nas escolas, que é fazer esse modelo da União Soviética, implementar esporte nas escolas. Quer dizer, isso sumiu, não existe mais, né? Sumiu porque a gente estava na Guerra Fria. Então, tanto os Estados Unidos quanto a União Soviética na Guerra Fria usavam o esporte como supremacia ideológica, para provar que o capitalismo ou o socialismo era superior um ao outro, mas como diante do quadro de medalhas. Então, o esporte era um mecanismo de extrema importância no jogo político da Guerra Fria. Então, quando isso acaba, a União Soviética acaba e tem a dissolução da União Soviética em 88, vários treinadores da União Soviética foram incorporados na Espanha, que ia fazer o ciclo olímpico de 92, e aí em 92 a Espanha tem o melhor resultado de toda a história nas Olimpíadas. Muitos deles foram contratados pela China. Então, o que a gente vê hoje na China é o modelo soviético implementado na China.
que é essa estruturação vertical, o controle do Estado a partir do ponto de vista onde o esporte é um mecanismo de exposição para falar sobre a supremacia do regime político. E a China usa isso hoje até hoje. Então a China investe muito no esporte, não porque está preocupada em saúde ou não sei o quê, porque quer mostrar que eles são uma potência mundial. E tá dando certo, né? É muito investimento. Então é aquela coisa. Tem que ter investimento. Se é público, se é privado, tem que ter um modelo. E no Brasil, esse modelo, o cara primeiro precisa ganhar para depois ter um investimento. Então é um modelo que às vezes não é sustentável e precisa ser discutido. Mas o fenômeno esportivo é uma coisa muito complexa para estar resumindo assim. Então foi por isso que eu tive essa ideia de relacionar PIB com quadro de medalhas, porque é apenas um indicativos como nada. Aí teve gente que veio me criticar porque eu não estava fazendo um estudo científico. Eu falei, meu amigo, eu estou trazendo um dado para a gente abrir o diálogo. Né? Agora, fica de sugestão para você passar 2 anos da sua vida fazendo mestrado e 4 anos da sua vida fazendo doutorado e trazer os dados para a gente discutir e dizer que eu estava certo ou errado. Então fica a sugestão aí para quem queira se aprofundar no esporte, fazer mestrado e doutorado e depois trazer esses dados para a gente daqui a alguns anos. E é uma grande observação, né? Isso mostra também como estamos nos posicionando com relação ao esporte. A Bahia mostrou quem é um pouco agora nas Olimpíadas, né? Quem somos e a potência, porque nos revelamos em várias modalidades. E outras nós batemos pé firmes que somos bons no boxe, uma delas é o Isaquias. Esse projeto da canoagem mesmo surgiu de Mas ele não mora aqui, né? Ele mora no Rio? Não, ele mora em Minas. Ele mora em Minas. Mas olha só o que aconteceu. Tem um projeto em Ubaitaba. O primeiro canoísta do Brasil é um cara de Ubaitaba. Eu me lembro um menino indo para Itacaré, porque meu pai é daquela região ali de Ubatã. Então eu ia menino para Itacaré para pegar onda e se já via esse cara remando do lado dos barcos. E a gente achava, meu Deus do céu, esse cara foi para as Olimpíadas de Barcelona em 92 e Atlanta em 96 e ele criou um projeto social em Ubaitaba de canoagem. Depois abriu um braço para Ubatã. E desse projeto saiu Isaquias, Erlon e o outro menino que competiu com o Isaquias esse ano. Sim. Aí o Isaquias foi para o Flamengo, que é um dos maiores clubes de remo no Brasil, que é Clube de Regatas Flamengo. Então tinha aquela ideia ali do Botafogo, Clube de Regatas Flamengo. Então tem o Cine Verso lá no Rio de Janeiro. E ele foi treinado por Jesus Forlan, que é um técnico espanhol que veio morar no Brasil e levou ele para as Olimpíadas. O Forlan faleceu em 2019 ou 2018, eu acho, de câncer, mas continuou o trabalho. Então você vê que é um atleta de altíssimo rendimento, mas que não mora na Bahia. Hoje esse projeto é muito legal. Já estão abrindo, acho que para... Esse cara mora em Barra Grande, que eu soube. E o projeto funciona, teve aporte público. Quando teve aporte público, o projeto cresceu. Então era uma casa que tinha uns caiaques do lado de fora, e hoje em dia você chega em Baitaba, é um projeto lindo, cara. Então precisa de investimento. Tem que ter investimento. E tem que ter, acima de qualquer coisa, além do grande investimento nessas áreas, precisa ter gestores comprometidos. Gestão de recursos. Entendeu? Gestão de recursos. Porque não adianta você mandar recursos, eles serão desviados. Às vezes não é nem desviados, é mal empregados. Mal empregados. Então tem uma equipe que eu considero a primeira equipe profissional realmente de jiu-jitsu, porque é um cara que chegou e botou do bolso dele R$100 mil por mês nessa equipe. Centro de treinamento, os atletas têm cada comida, roupa lavada, suplemento, viagem. O atleta precisa se preocupar em treinar. Preparação física, fisioterapeuta, chama Dream Art. Esse cara colocou do bolso dele R$100 mil. Onde é isso? São Paulo. E é a equipe que chega nos campeonatos com 20 atletas e ganha de equipe com 200. É assim, primeiro projeto de alto rendimento no jiu-jitsu é dessa equipe. Quer dizer, é um trabalho focado. O cara que lançou esse projeto era treinado por mim, o Isaac Baense, e eu fiz parte da formatação do Dream Art, trabalhei no Dream Art até março desse ano. Preparando os atletas, formatando o centro, criando várias dessas coisas eu chamo de cultura do alto desempenho, que é mostrar a diferença entre um lutador e um atleta. O atleta, ele treina para o alto rendimento, treina para a competição, ele vive para a competição, tem que se preocupar com sono, com o horário de dormir, com o horário de acordar, com o que come, como é que ele viaja, como é que ele treina. Então,
essa cultura do alto rendimento o Brasil não tem. É uma outra vida, É né? uma outra vida. Cultura. Culturalmente falando, o Brasil não tem cultura do alto É rendimento. engraçado o seguinte, que a gente vê, principalmente no futebol, os atletas na realidade. Fulano é bom, fulano é um craque. Não, é um atleta. E toda vez que eu vejo assim, falo em atleta, eu tenho 2 caras na mente. Cristiano Ronaldo e Messi. Cristiano Ronaldo mudou a minha trajetória como treinador. Eu porque tenho uma admiração por esse cara que você nem imagina. É só você ver a diferença do Cristiano Ronaldo pro Neymar. Não tem nem o que discutir. É, Um atleta, o outro é jogador. é jogador. Passando do ponto de vista do todo, né? Todo, Cristiano Ronaldo tem 7 bolas de ouro, e Neymar. Nenhuma. E não vai ter. Não adianta. Mas assim, o Cristiano Ronaldo, eu estava tentando implementar essa cultura no jiu-jitsu que é tão enraizada quanto do futebol. Então eu era um cara da Bahia, que chegou da Bahia para dizer que os campeões mundiais de São Paulo estavam treinando errado. E ele leu o livro do Cristiano Ronaldo, chamado CR7, A Máquina. E viu dentro do livro tudo que eu estava tentando fazer com ele. E que o pessoal, porra, quem é esse doido aí que vem da Bahia, tá dizendo que a gente está errado? E aí ele começou... Santo, né? E aí ele começou a fazer, e a curva de crescimento desse cara foi espetacular. Todo mundo viu isso e os atletas começaram a me procurar. Foi a partir do livro do Cristiano Ronaldo que tudo mudou, em 2017. E aí depois eu comecei vários... E é uma história de vida, né? Uma história de vida. Você não vê escândalo com o Cristiano Ronaldo? Você não vê Muito escândalo com o discreto. Messi? Agora, por que se especializar nos atletas que lutam jiu-jitsu? Eu entrei pro jiu-jitsu e me apaixonei pela modalidade. E larguei faculdade, larguei família, namorada, tudo que entrava, meu mestre brincava comigo e falava: se tá atrapalhando o jiu-jitsu, larga. Se a faculdade tá atrapalhando o jiu-jitsu, larga a faculdade. Parece aquela coisa, né? Se a bebida estiver atrapalhando os seus estudos, largue os estudos. Mas esse mesmo mestre, eu entrei nessa ideia e quando eu tava para pegar minha faixa, quando eu peguei minha faixa marrom, ele virou para mim: só lhe dou a faixa preta depois que você se formar em alguma coisa. E aí eu entro na faculdade de educação física e fico, mas é isso que acontece no meu corpo e assim no seu... Aí comecei a estudar muito. Tudo fazia sentido, porque né? eu já vivia o esporte na minha pele há muitos anos. Então, nessa fase de construção do meu conhecimento, eu passei por esse ponto de ser atleta, quero ser campeão mundial e nada mais importa ao redor. E desculpem minhas ex-namoradas, mas eu fui um péssimo namorado, péssimo. E, Você obviamente... fez o básico, né? Não, nem o básico. Não, peraí. Você não comia a menina, não? Mas o básico pra mim hoje Pelo tem amor de que Deus. fazer isso, tem que ser parceiro, tem que estar com a Não, mulher o nos básico momentos. é esse. Isso é o básico, né? Pra mim. Sim. Porque o extra aí já vem as outras coisas. Mas tudo visão de mundo que naquela Com certeza. época eu estava focado nisso. Vem a faculdade, aí eu foco na faculdade. Então eu não tinha tempo para as outras coisas. Com certeza. Eu ou estava treinando, ou estava fazendo isso, aí os amigos me chamavam para sair. Eu saía, mas eu estava sempre bebendo água, não uso nenhum tipo de droga, não bebo nem nada. E no outro dia estava lá fazendo tudo de novo, Então nessa fase, que é a construção do nosso conhecimento, eu pude perceber que era isso que eu queria. Eu quero trabalhar com esporte. Quando eu me mudo para São Paulo e conheço o alto rendimento do jiu-jitsu, e como eu fui competidor e profissional do jiu-jitsu, eu fui nichando, escolhendo um público. Então eu treinava 10 pessoas comum e um atleta. 8, 2, 6, 4. Quando eu virei para ser mais gente da atleta e menos gente, eu falo: agora eu não atendo mais ninguém desse público Amador. aqui. Não é nem amador, é de que não seja do jiu-jitsu. Então meu primeiro ponto é: você quer treinar comigo? Porra, eu quero fazer um treino com você. Eu vou perguntar a você: você faz jiu-jitsu? Não faço? Então não te treino. Você tem que começar a treinar jiu-jitsu para eu poder te treinar. Por quê? Porque meu treino é pensado para o jiu-jitsu. Tudo que eu faço é pensado para o jiu-jitsu. E aí veio o segundo ponto. Quando eu consegui trabalhando só com o pessoal do jiu-jitsu, eu falo: você é do jiu-jitsu? É. Aí vem a segunda pergunta: você compete? Bom, se não compete, então ou você vai me contratar para você fazer um planejamento, uma periodização para a competição, ou então tem outras pessoas que podem trabalhar com você. Então eu fui dizendo não para estar onde eu estou hoje, que é trabalhar 100% com atletas de jiu-jitsu, sejam eles amadores ou profissionais. Por que eu gosto de trabalhar com amador?
Porque é aquele empresário que não tem tempo igual um profissional tem, então que o tempo dele é super eficiente. Então o cara faz tudo que você fala, tudo que você propõe, porque esse cara não tem tempo para perder. E ele está ali por escolha, que ele já decidiu fazer aquilo. Então trabalhar com esse público é espetacular. Que a gente chega num nível de profundidade do treinamento que nem com os atletas profissionais de elite a gente chega. Tá vendo? E como se tornar um campeão na prática? O que é preciso? Fazer. Ela fez aquela pergunta que vocês fizeram para o velhinho: como é que se chega aos 91 anos? E o velhinho disse: não morrendo. Cara, eu Meu acho filho, é muita renúncia. É muita renúncia, muito investimento. é muito tudo. É muito tudo. Você tem que ter muita Mas qual é a genética. base? Você tem que ter muita genética. Eu acredito em Genética? trabalho. Eu acredito em trabalho. Muito trabalho. E aí de todas as áreas. Desde a parte emocional, que por exemplo eu tinha um atleta que era muito ansioso. Então ele saía de uma posição para outra sem ganhar os pontos. Aí eu falei, ó, quando acabou a luta eu chamei para ele, sabe o que é isso aqui? A ansiedade. Então se você não trabalhar a ansiedade, você vai continuar dessa maneira. Chama um psicólogo, trabalha a ansiedade nele. Especificamente eu quero que você trabalhe a ansiedade. Então trabalhou a ansiedade e ele melhorou esse ponto. E aí ele começou a ganhar a luta porque ao invés dele passar de uma coisa para outra, ele parava, ganhava o ponto e depois seguia. Mas quem não deixava isso era a ansiedade. Então, Platonov, que é um autor russo, ele fala que tem 15 mil elementos e que você tem que fazer uma análise combinatória para saber qual é a combinação perfeita ou qual a combinação para cada pessoa que vai ser determinante de performance. Então, o primeiro ponto que eu falo para quem quer ser um campeão na prática é: faça um treinamento individualizado, porque o treinamento para você é diferente do treinamento para ele, que é diferente para ele. E até mesmo para você é diferente, porque hoje você bateu o carro, amanhã é um filho que está nascendo, que está com um dente, que está nascendo e que está impedindo você de dormir. Eu estou com um atleta que não vai lutar o Mundial, porque ele não conseguiu no último mês, na reta final, dormir. Por quê? Porque o filho dele está nascendo dente, não tem com quem ficar, ele não consegue treinar. Na fase final do Tem ano. mãe, não? Tem, mas a mãe trabalha, mora nos Estados Unidos. Então, uma outra dinâmica de vida, né? Então, e o cara tinha que ficar Não na tem academia. babá. Não tem babá. Babá é caro nos Estados Unidos. É. Babysitter é caro nos Estados Unidos. Vende o menino? E o cara, por sinal, e o cara, por sinal, é um baiano que mora em Boston. Eu ia passar uma semana na casa dele, mas a gente conversou a semana e falou, cara, não tem condições de lutar o Mundial. Ele ainda ia ter que fazer o processo de perda de peso e aquela coisa toda, ia chegar muito debilitado no Mundial. E mesmo assim, por causa de um dente, de um filho que está nascendo. Olha só como a coisa é tão complexa que Com certeza. o treino era para ele, já é individualizado, só que ele está passando por um momento de vida completamente diferente do que há 2 meses atrás. Então, como é que eu vou dizer que um treino realmente é aquilo, que aquele cara vai ser campeão? Então, a coisa é muito complexa. E não pode nem dizer para ele, cara, tem que terceirizar teu filho. Entendeu? Vê aí um casal que não tenha filho e terceiriza. E entendeu? terceiriza para ver o que é que vai acontecer, se você vai não, ter tempo. É quando o filho atrapalha, na realidade. Por isso que tem que ter muito planejamento, eu falo muito pros principalmente atleta. Eu falo muito para os atletas, cara, não tenha relacionamento. Porque se você brigar com um relacionamento, ou se você ficar pensando, vai interferir. Independente se é mulher ou homem. Independente se é mulher ou homem. Se você quer ser campeão, foque no seu objetivo. Com certeza. Porque você vai ter que ser egoísta, você vai ter que ser individualista, você vai ter que pensar em você antes de pensar no outro. E na pior das hipóteses, você não vai ser um bom companheiro. E esse relacionamento você vai fazer a pessoa que está do seu lado sofrer bastante, ou então são 2 atletas. Eu tenho um casal, por exemplo, ontem mesmo eu estava conversando até 9h30 da noite com um cara que é casado também com uma menina que é campeã mundial. Então eles se entendem. Com certeza. Aí a coisa fica mais mais tranquila. fácil. É tipo um médico. Médico tem que casar com médico. Imagine plantão. Entendeu? Tem que casar. Agora tem que começar de Entendi. criança, de adolescente, para você se tornar a probabilidade de você ser um campeão, de um atleta de alta performance. É necessário esse início mais precoce, prematuro ou não? Rapaz, as perguntas aqui estão difíceis. Meu filho, aqui é Ela complica. É complicado. Eu preciso de uma semana para responder cada pergunta dessa. Não, é porque às vezes você tá 25 anos, 30 anos, eu quero ser um campeão, eu quero lutar, eu quero competir. É possível? Na categoria Master é. Porque Pronto. hoje, Não. Simplificou também. na categoria Master é. Hoje a gente tem um circuito, por exemplo, no Jiu-Jitsu Master, que é rentável. É rentável. Então a gente tem hoje caras de 50 anos que são
profissionais que vivem disso. Então tem um circuito, tem uma coisa acontecendo. Agora, essa é uma discussão também muito complexa, que é quando se começar. Os trabalhos mostram que a China começa a especializar a criança com 12 anos. Deixa ela treinando e começa a levar uma vida de mais profissional 12 anos mais ou menos. A história olímpica fala que você deveria especializar atletas dos 16 aos 17 anos. Eu tenho minhas dúvidas, porque os grandes GOAT, os Greats of All Times, Michael Phelps, Usain Bolt, o próprio Tiger Woods, são caras que começaram desde os 6 anos de idade. Só que o Brasil não tem cultura para especializar uma criança cedo. Então eu vou dar o mesmo exemplo que eu falei lá do atleta do boxe, que falou, não, porque os russos, isso e aquilo. Eu falo, ó, se tiver 100 atletas da Rússia e 100 atletas do Brasil, eu coloco 99 do meu dinheiro na Rússia, que a Rússia vai ganhar. Independente de estar se especializando ou não. Por exemplo, vou dar um exemplo banal. Eu sou atleta. Aí conheci a Alessandra, tô saindo, a gente tá... Pô, e aí faz o que da vida? Sou atleta. É a primeira pergunta dela. E faz mais o quê? Então o atleta no Brasil, ele tem um status de vagabundo. É um preconceito, né? Mais ou menos, eu não acho que isso é um preconceito não, mas eu acho que isso é um conceito, porque o Estado, o atleta no Brasil, em geral, é um miserável, que tem que estar correndo atrás de patrocínio, porque tem que isso. Não, é o que acontecia com o artista, né? Também, é a mesma coisa. Só que na Rússia, o atleta, por ser do Estado, quando o cara é atleta, ele é admirado. Por quê? Porque ele é propriedade do Estado. E aí tem um filme do Mikhail Baryshnikov, que é um dançarino super famoso, chamado O Sol da Meia-Noite. O Mikhail Baryshnikov, ele parou o voo, teve que parar, fazer um pouso de emergência na Rússia, em São Petersburgo, lá em Moscou, uma dessas cidades. E aí, quando souberam que ele estava em solo russo, prende, não deixa mais ele sair. Porque ele tinha pedido asilo numa ida para um outro país para dançar, ele ficou. E fazia a mesma coisa que os atletas de Cuba fazem, pedem asilo. Por quê? Porque ele era propriedade do Estado. Então ele é um cara super importante. Atleta no Brasil, eu falo isso porque eu senti isso na pele. Então, por exemplo, eu vim de uma família favorecida, de classe econômica alta, estudei nos melhores colégios. E aí meus amigos estavam já se formando em engenharia, que não fosse meus colegas, que foram meus colegas de engenharia, que foram minha primeira faculdade, estavam se formando, ganhando dinheiro, já tendo uma profissão, e Rafael, sou atleta. Sim, faz mais o que da vida? Vai. Então, pô, pra uma mulher se relacionar comigo é porque realmente ela queria. Porque você realmente, velho, o dinheiro tá sempre contando na viagem, porque eu preciso disso, eu preciso que não dá para ir pro cinema. Então era uma confusão, cara. Então o esporte no Brasil tá relacionado a você passar perrengue, a você ser miserável, entendeu? É diferente da cultura lá. A ser um guerreiro, né? A ser um guerreiro. Guerreiro, brasileiro, não desiste guerreiro. nunca. Aquela cultura de sou brasileiro e não desisto nunca. Desiste sim. Desiste porque a sociedade cobra. Eu tenho mais uma pergunta aqui. Você só tem direito a uma pergunta para comer a banana. É uma tendência lutadores e atletas do jiu-jitsu migrarem para o MMA? Recentemente, o maior ganhador de todos os tempos migrou para o MMA, que é o Buchecha. O cara ganhou 12 títulos mundiais. Foi uma tendência na década de 90, porque quando a luta era interestilos, o jiu-jitsu levava vantagem, muita vantagem sobre as outras lutas. Eu colocava no chão e a história provou isso. A partir do momento que tem um negócio ali onde cada atleta vai treinando tudo, aí muda a ideia de lutadores para atletas. E aí os atletas começam a ganhar. O Brasil ali tem aquela geração ali do Anderson Silva que ainda tem muito talento e os caras estão muito fora da curva e que ganharam. Mas a partir do momento onde o wrestling, que é a luta olímpica, domina o cenário, você vê que os brasileiros começaram a não ganhar mais cinturão. Por quê? Porque tem que migrar para os Estados Unidos e aquela coisa toda. Ao mesmo tempo, o jiu-jitsu se desenvolve como modalidade no mundo apoiado nessa ideia de que o jiu-jitsu era a arte marcial mais eficiente. Então todo mundo queria treinar jiu-jitsu. Todo mundo. E o mercado do jiu-jitsu não era rentável. Então todo mundo queria fazer o quê? Tem que ganhar dinheiro de alguma forma. Então migra para o MMA. Hoje em dia a gente já tem um cenário diferente. Então poucos atletas hoje ao campo querem migrar. Eu estou com um atleta campeão mundial agora que eu trabalho já há 3 anos e ele me vê essa semana para conversar se eu vou querer acompanhar ele porque ele decidiu migrar para o MMA.
Então vai ser o último mundial dele agora, em dezembro, e ano que vem ele começa o processo de migração para o MMA. Mas isso é um. Antigamente, a geração das décadas de 90, quase todos os lutadores migravam ou se arriscavam no MMA porque era uma maneira deles rentabilizarem ou continuarem no esporte. Hoje em dia eu acredito que isso não vai mais ser uma tendência, porque o mercado do jiu-jitsu hoje é rentável. Tá retado, cara. Tô tá? pirada com o Padre João, porque a conversa tá tão boa. Tá tão boa, quanto conteúdo. Eu adoro quando o infiltrado chega cheio de Liga aí dados, pra ele lá. chega cheio de conteúdo e Padre João tá batendo o sino pra gente acabar o programa, gente. Rapaz, ele tá uma mala esse cara, vou te contar. Eu vou pedir pra ele sair. Os E jogar ele no tatame. com certeza. Ô, Rafa, que conversa, que bate-papo bom. Adoro quando o filtrado chega assim, cheio de conteúdo, cheio de gás. Você percebe assim como ele Com fala certeza. por amor, Se entendeu? Com transforma, o amor né? que ele faz. Com certeza. Exatamente. O dom da pessoa, é isso. A luta é árdua, mas a vitória vem. Estamos aí depois de alguns aninhos. A vitória vem, nego. Vem Basta sim. assistir. Que bom. Te agradeço muito. Volte. Depois você vai me contar esses resultados todos, como foi lá nos Estados Unidos agora. Vai ter pano pra manga aí. Você vai voltar em breve, tenho certeza disso. Muito obrigada, viu? Por esse conteúdo aqui de alto nível, de alta performance. Gostaria também de agradecer ao Marcos Vinícius Nascimento, que está aqui.